Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje com mais um vídeo extra, falaremos hoje a respeito do mês de Elu, o mês judaico de Elu. E é importante que nós entendamos algumas características referentes a esse mês. Por exemplo, quando chega dezembro no nosso calendário gregoriano, nós sabemos que tem o Natal e o Ano Novo e, consequentemente, o nosso espírito, nossa mente começa a ver mais emoção, as pessoas começamos a ver mais integração, porque o mês promove isso pelas datas que celebramos. Quando chega fevereiro, março, há uma inquietação, porque por causa do carnaval, que quem gosta de folia ou quem é folião de carteirinha, vem esse mês como um mês de agito, então é um mês muito agitado, muito em turbulência. Quando chegamos em junho, nós vemos a questão das festas juninas, que é muito forte no Nordeste, todo o Nordeste, Norte e Nordeste, por assim dizer, né? E vemos as pessoas irem para o interior, tentar passar um São João mais simples, com as comidas e bebidas típicas ao pé da fogueira, como era feito antigamente. Então a gente vê que um determinado mês, em função de uma celebração, ela modifica o comportamento da sociedade na qual ela está inserida. Então, o que o mês de Elu e os meses judaicos, eles promovem de sentimento, de alma, de pensamento, de comportamento humano na comunidade judaica e de todos aqueles que creem que, de uma forma ou de outra, toda a humanidade ela é movida também, mesmo que inconscientemente, por esse calendário, o calendário judaico, que foi onde Deus começou tudo, né? Está lá em Gênesis. Assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então Deus foi contando os dias, formando as semanas, meses, anos e, consequentemente, estabelecendo os 12 meses, estabelecendo 7 dias para uma semana e 24 horas para um mês. No caso, 24 horas e 24 segundos. Esse 23 horas e 24 segundos, essa é a fração do dia, para que em cada 4 anos nós temos o ano bissexto. E essa mesma coisa acontece no calendário judaico. A cada 4 anos existe a inserção de um mês a mais, o mês Adar e o mês Adar 1, para completar assim o ciclo de 364, 365 dias por ano. E o que é que esse mês de Elu traz para nós? O que é que esse mês de Elu emana para nós, né? E é isso que nós vamos ver. Vamos lá. Voltamos. A informação mais importante ou a mais relevante, por assim dizer, desse mês é o que significa esse mês para a comunidade judaica, para a comunidade israelita e para todo mundo, porque tem um aspecto ligado intrinsecamente ao Eterno. Então esse mês de Elu é chamado em hebraico com Ani Ledod Vedod Li, Ani Ledod Vedod Li, que está lá em Cantares, capítulo 6, verso 3, que diz: eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Ou, em outras traduções, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, isso identifica esse mês como um mês onde há uma relação maior entre nós e o Criador, porque nós declaramos que somos dele e que ele é nosso. É uma relação de cantares, uma relação poética, profética e espiritual, onde dizemos que nós somos de Deus e Deus é nosso. É uma unidade, formamos uma unidade com Deus. Uma outra coisa também que nós vemos nesse mês é também um mês onde se é dito o Senhor está no campo, o Senhor está no campo. E essa linha de o Senhor está no campo tem a ver com
um fazendeiro, um agricultor, um dono de terras, que em um determinado mês do ano ele sai a percorrer todas as suas fazendas, todas as suas terras, em oculto, para ver como essas terras estão e saber como é que os seus servos, funcionários, trabalhadores estão sendo tratados. Então ele se veste com roupas bem simples e arma uma tenda próximo às tendas dos trabalhadores, e lá ele passa um mês com esses trabalhadores, de local em local, de tenda em tenda, de acampamento em acampamento, vendo como é que eles estão, vendo se eles estão bem, se eles estão passando bem, como é que eles estão fazendo as coisas, se eles estão gostando do que eles fazem, ou se não, estão fazendo de má vontade, ou não estão fazendo, dizem que fazem e não fazem. Então esse mês é o mês em que essa pessoa, esse rei, ele vai ao campo para ver como é que está todo o seu reinado, tudo aquilo que ele tem. E nisso ele vai detectando todas as coisas sem as pessoas saberem, os trabalhadores, os servos, enfim, saberem quem é ele. Porque talvez se soubessem quem é ele, eles iriam se comportar de forma diferente. Por isso que Jesus diz que os discípulos e todos aqueles que visitar uma pessoa enferma, uma pessoa presa, dar de comer ou dar de beber a alguém, é como se estivesse dando de comer e de beber a ele mesmo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está em cada uma dessas pessoas que necessitam. Assim sendo, quando nós encontramos alguém e nos excusamos, né, ou recusamos de fazer algum benefício, é como também se estivéssemos nos recusando de fazer um benefício ao próprio Deus. Claro, temos que ter um certo discernimento, porque hoje existem pedintes profissionais, né? Essas senhoras que levam os filhos para a porta de restaurantes ou em sinaleiras, fazendo as crianças trabalharem enquanto elas esperam a renda da criança, né, que foi produzida. A gente tem que separar algumas coisas de pessoas que são fortes, estão hábeis para trabalhar, mas no entanto já estão pedindo há muito tempo, há tanto tempo que o pedir já virou a profissão delas. Temos que separar essas pessoas, né? Mas quando a gente identificar que é uma pessoa realmente que carece, que precisa, que a gente possa ajudar, devemos ajudar, porque o Senhor diz que estamos fazendo a Ele mesmo. Então o rei, esse rei que é tomado como exemplo nessa história, ele se disfarça de uma pessoa bem simples para percorrer o seu reino e saber o que realmente está acontecendo, sem que ninguém saiba que é ele, e aí após ele retornar ao seu reino, ele possa tomar as medidas cabíveis para o bem ou para o mal, se assim for. Então esse mês também é um mês de verificação com galardão ou juízo, né? Galardão para aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor, não necessariamente quer dizer aqueles que não estão pecando, porque enquanto estivermos no corpo dessa carne estaremos pecando, mas que estão se esforçando a servir ao Rei com integridade, doçura e compromisso, né? Então esse é o mês onde é dito que o Senhor está no campo. Eu me lembro que em 2018, em agosto de 2018, quando eu estive em Israel, a caravana que eu fui foi com a camisa com esses dizeres: o rei está no campo, porque era o mês de Elul em que eu estive lá. E foi um mês muito precioso, onde eu aprendi muitas coisas. E estar ali celebrando esse mês de Elul, o Ani Vedod Li, eu sou do meu amado é meu, e sabendo que o rei está no campo, foi algo muito bom, muitos ensinamentos eu trouxe de lá. E a proposta desse vídeo é passar alguns desses ensinamentos para vocês, para que nós possamos, então, conhecendo as emanações desse mês que vem do Altíssimo, possamos aproveitar em sua maior forma possível, de forma mais plena possível. Vamos ao próximo bloco. Voltando
voltamos. Vamos ver algumas características desse mês, como a personalidade desse mês, qual é a tribo que rege esse mês. Vamos ver algumas coisas nesse sentido. Esse mês ele começou no dia 28 de agosto passado e vai até o dia 25 de setembro. Ou seja, dia 28 de agosto foi o dia 1º de Elul do calendário judaico e dia 25 de setembro será o dia 30 de Elul do calendário judaico. Então todo esse mês, do dia 28 de agosto até o dia 25 de setembro, estamos sob a influência das emanações desse mês de Elul. E que influências são essas? Vamos ver algumas aqui. No dia 21 de setembro, que é o dia 25 de Elul, é a data da criação do mundo. Ou seja, esse é o dia, conforme o calendário judaico, que é o calendário mais preciso que nós temos até hoje em todo o mundo, é o dia em que o mundo foi criado, o mundo Adão, onde Adão foi gerado. Adão foi gerado em um dia 25 de Elul. Então a gente vê a dimensão que nós estamos. Estamos no mês onde Adão foi criado, onde Deus formou o homem. Então esse também é um mês da formação. Nós podemos formar em espírito, no mundo espiritual, bênçãos, coisas, presentes para alguém ou qualquer coisa que nós possamos desejar em Deus. Esse é um princípio, não é desejar qualquer coisa. Eu não vou desejar um carro, não vou desejar uma casa, não, é desejar em Deus. O que é que Deus deseja que eu deseje? O milagre acontece quando eu desejo aquilo que Deus deseja. Se eu desejo uma coisa que Deus não deseja, o milagre não vai acontecer, essa coisa não vai acontecer. E se acontecer, vai ser com muita labuta, com muito trabalho e vai ser com muito cansaço da minha carne, porque as bênçãos do Senhor, elas não atribuem peso. Então, o primeiro insight que eu tenho que ter é que eu tenho que pedir a Deus aquilo que Ele quer me dar. Então, esse é um ponto do milagre. Então, esse mês é o mês da criação de Deus, formou o homem. Então, como é que eu vou orar? Eu vou orar para que Deus forme a minha vida conforme Ele desejou no início, que Ele forme e reconstrua o meu caráter, a minha índole, a minha alma, o meu coração, os meus sentimentos, tudo, enfim, que tem a ver com a formação desse homem que foi feito à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Então, esse é o mês dessa formação, onde Deus cria Adão e Eva. Uma outra coisa também é no dia 25 de setembro, onde há o Rosh Hashanah. No dia 25 de setembro ao dia 26 de setembro, há o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E vamos falar disso em alguns instantes, porque existem dois calendários em Israel, o calendário civil e o calendário religioso. E agora, no dia 25 de setembro, que é o dia 29 de Elul, que é o último dia do mês de Elul, porque no dia seguinte já é 1º de Tishrei, que é o primeiro dia do ano do calendário civil, né? Esse é um dia também de grandes emanações, né? É o início do ano, é o nosso 31 de dezembro, nosso 1º de janeiro. Então, é um mês de festa. Então, você começa a perceber que é um mês carregado de emanações, um mês carregado de bênçãos, de luz que vem do infinito, de luz que vem de Deus, para nos alimentar e direcionar. Nós vamos ver isso na questão das tribos e dos meses e do seu caráter em instantes. Mas, nesse momento, quero que você perceba o quanto esse mês é carregado de bênçãos que nós precisamos conhecer e usar. Saibam disso. Jesus e os seus discípulos festejavam todas as festas de Israel. Eles não se esquivavam de festejar uma festa sequer. Então nós temos que observar também essas coisas, né? Temos que observar também essas emanações para que nós possamos estar em sintonia com a Torá, com a Bíblia, porque a Bíblia não foi desfeita, a Torá não foi desfeita e as leis também não foram desfeitas. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, porque o cordeiro, que é Jesus Cristo, já foi sacrificado definitivamente. Mas isso não quer dizer que a festa da Páscoa foi extinta. Não, foi extinta sim. Tanto é que antes da sua morte, Jesus celebrou a Páscoa. E depois da morte de Jesus, os discípulos
celebraram a Páscoa. Então, uma coisa é o evento gerador da Páscoa e outra coisa é a celebração desse evento. A celebração e as leis desses eventos continuam, né? E uma outra coisa também que eu quero falar com vocês a respeito desse mês diz respeito ao que aconteceu no Éden, na criação. Então, Deus vai lá, cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Depois ele então, das costelas do homem, isso só nessa expressão, tirar das costelas, daria um outro vídeo, porque é bem extenso essa percepção que eu tenho a respeito disso e que muitos teólogos têm a respeito disso, que é diferente daquilo que nós pensamos, mas não contradizem absolutamente nada. Mas nesse dia que Deus criou o homem, Deus então coloca o homem para viver na terra, e o homem então, mas a mulher começa a viver na terra, e a palavra diz que Deus, ao final da tarde, ele vinha à terra e conversava com o homem, tinha essa ligação todo final da tarde, na viração da tarde para a noite. Nessa viração, Deus então vinha e conversava com o homem. E se você se perguntar que dia foi que Deus veio conversar com o homem, ou que mês foi que Deus veio conversar com o homem, no dia que o homem pecou, no dia de Elu, no mês de Elu. Foi no mês de Elu em que Deus chegou para o homem e perguntou: Adão, onde é que estás? E Adão se esconde porque havia pecado. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava no campo. Deus estava no campo, no jardim, no Éden, onde ele criava, para ter interação com o homem. Por esse motivo, que é o motivo de o Senhor estar no campo. Então, todo mês de Elu é tomado como o Senhor está no campo, porque foi no mês de Elu que Deus veio, visitou Adão e Eva justamente no dia do seu pecado. E é isso que o Senhor faz nesse mês. Ele vem visitar-nos, sabermos como é que nós estamos. Como é um mês de verificação, Ele vai verificar também quem está em pecado por vontade, desejo, querer, e quem está em pecado porque escorregou, porque não prestou atenção, ou porque não sabia alguma coisa. Mas o importante é que estamos nos encaminhando para o mês do Yom Kippur, que é o mês que vem, de Tishrei. Então, esse mês, Deus verifica toda a terra para saber o que está acontecendo, para que em Yom Kippur, por isso que os sacerdotes em Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e colocava no Santo dos Santos uma bacia com o sangue do Cordeiro em cima da tábua da aliança, para que quando Deus viesse sobre a Arca da Aliança, através do sangue do Cordeiro, ele pudesse ver os pecados do povo que estava dentro da Arca da Aliança. O cajado, né, de Arão, que o povo rejeitou Arão como sendo o sumo sacerdote, e Deus fez o cajado de Arão florescer. O maná, que o povo não acreditava que Deus os iria sustentar, e Deus sustentou. Então ali foi também o motivo do pecado, a falta de fé no sustento e na provisão de Deus, que nós possamos ter fé no sustento e na provisão de Deus. E as tábuas da lei, onde tem ali relatados os 10 pecados que o povo cometeu, né, e vinha cometendo em toda a sua caminhada no deserto. E Deus então escreve essas tábuas e coloca ali dentro, para que quando Deus descesse através do sangue de Jesus, visse os pecados do povo, e então do sangue do Cordeiro, visse os pecados do povo, e então os perdoasse. Hoje o sangue de Jesus está sobre nossas vidas, porque a Arca da Aliança é o nosso coração. Ali reside
os pecados, os desejos de pecados. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que tendes de guardar, guarde o coração, que de onde procede a saída do bem e do mal, da vida e da morte. E quando Deus vem sobre nós e Ele encontra o sangue de Jesus sobre nossas vidas, porque nós clamamos pelo sangue de Jesus para a nossa salvação, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus que está sobre nós faz com que Deus olhe nossos pecados e perdoe, porque só perdoando os nossos pecados é que estamos em santidade para poder conversarmos com Deus e adentrarmos no seu santo templo, estarmos diante do trono da graça do Senhor, né? Então esse é um mês também onde o Senhor visitou Adão e Eva para ver o que eles estavam fazendo e descobriu, assim, por forma de dizer, que eles estavam em pecado e por isso Adão e Eva se esconderam. É a única coisa sensata que um homem diante de Deus pode fazer, é se esconder da face do Altíssimo. Por isso que lá em Apocalipse diz que quando o Senhor Jesus ressurgir, os ímpios irão se esconder da face do Senhor, porque eles sabem que naquele dia, a vinda do Cordeiro, ele chegou para implantar a sua lei e chegou o grande dia da ira deles. No dia da ira do Senhor, ninguém subsistirá que não tiver o sangue do Cordeiro. Lembre-se, é arbítrio. É eu que decido se eu quiser aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, porque eu acho legítimo, eu acho correto, eu acho que deve ser assim, então eu tenho direito a isso. Se eu não acho, é arbítrio, é um desejo. Eu tenho que respeitá-lo. Uma pessoa, quando ela não quer, eu vou falar de Cristo para ela, eu vou orar por ela, mas se ela não quiser, é arbítrio, é um desejo. A única coisa que ela não pode é reclamar de Deus, e vão reclamar, e Apocalipse diz que vão reclamar, por eles não estarem também dentro ou debaixo do guarda-chuva da salvação, né? Então isso tudo influencia esse mês. Esse mês de Elu é um mês em que o Senhor virá à terra, não estou falando de onipresença, olhará a terra, verá o que está sendo feito com ela e cada vez está pior. A destruição do planeta está pior, a destruição da humanidade está pior, a destruição dos valores familiares cada vez pior, cada dia pior, e não vai melhorar. E Deus vem, olha aqueles que fazem o mal, olha aqueles que fazem o bem, e nesse dia Ele então colhe essas informações para que no dia de Yom Kippur, que é o mês que vem, que é uma festa que nós vamos falar quando estiver perto, Ele então possa perdoar. Lá no Antigo Testamento, dessa vez nós já somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, sabeis que tem um advogado, Jesus Cristo. É clamar pelo nome de Jesus para perdão dos nossos pecados em um mundo tão vil e tentador. Uma outra coisa que eu quero ver com vocês também diz respeito ao calendário judaico e aos meses judaicos. Veja essa tabela que eu vou colocar aí agora. Bem, nessa tabela nós vemos aí 12 meses, na verdade são 13 meses por causa do mês de Adar e Adar 2. Esse mês de Adar e Adar 2, ele não acontece todos os anos, eles acontecem apenas nos anos bissextos para fazer a completação dos dias, como nós temos o mês de fevereiro. Então o calendário religioso, ele começa no mês de Nissan e termina no mês de Adar. E o calendário civil, ele começa no mês de Tishrei e vai até o mês de Elu. Então esse mês que nós estamos, Elu, é o último mês do calendário civil. E Tishrei é o primeiro mês do calendário civil, quanto que Nissan é o primeiro mês do calendário religioso e Adar o último mês do calendário religioso. Se você for olhar, o calendário não muda, ele só muda o mês em que ele começa para o religioso e o mês em que ele começa para o civil. O restante do calendário é todo igual, roda da mesma forma. E como nós temos 12 tribos e 12 meses, esses meses são associados a uma tribo. Então a tribo de Nissan começa com Judá. Por isso na Bíblia fala Judá primeiro.
Judá primeiro porque no acampamento, quando eles saíam no deserto, a primeira tribo a andar era de Judá. Judá significa louvor, o que nos diz que em tudo que nós fizermos, o louvor tem que ser primeiro, Judá tem que ser primeiro. Quando a gente acorda, o louvor tem que ser primeiro, Judá primeiro. Quando a gente vai trabalhar, faz alguma coisa, algum projeto, alguma reunião, sempre o louvor primeiro, sempre o louvor primeiro. É por isso que nas nossas igrejas, ou na maioria delas, o louvor vem primeiro do que a palavra. Por quê? Porque Judá primeiro. Aí nós temos o mês também de Liar, é só um adendo, né? No mês de Nissan que acontece a Páscoa, que nós estamos ali em março e abril. Então a Páscoa, como está escrito lá na Torá, em Êxodo, que esse nós tomaremos como o primeiro mês do calendário religioso. Judá primeiro, mês de março e abril aproximadamente, né? É o mês da Páscoa. Depois o mês de Liar, que a tribo é Isacar, o mês de abril e maio aproximadamente. O mês de Sivan, que é a tribo de Zebulon, maio e junho. O mês de Tamuz, que é a tribo de Rubem, junho e julho. O mês de Av, Simeão, julho e agosto. Nós temos até um vídeo no canal falando sobre o mês de Av, onde no dia 9 de Av aconteceu a destruição dos dois templos, do primeiro templo de Salomão e do segundo templo de Herodes, no ano 70 da era cristã. Aconteceu no mês de Av, temos um vídeo no canal a respeito disso. O mês de Elu que nós estamos, cujo a tribo é Gad, mês de agosto e setembro. Nós temos o mês de Tishrei, cujo a tribo é Efraim, que dá nos meses de setembro e outubro, onde inicia-se o calendário civil. Sheshvan, que é Manassés, que é outubro e novembro. Kislev, Benjamim, novembro e dezembro. Tevet, Dan, dezembro e janeiro. Shevat, Asher, a tribo de Asher, janeiro e fevereiro. Adar, que é a tribo de Naphtali, que é fevereiro e março, e também Naphtali em Adar 2. Assim nós temos os 12 meses associados às 12 tribos, onde cada uma delas tem seu temperamento, cada uma delas tem sua característica, porque essas 12 tribos estão firmadas nos nomes das pessoas, dos 12 filhos de Jacó, como diz aí Gênesis capítulo 30, verso 11, que diz: então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Esse é o nome do filho de Jacó, o qual deu o nome a uma tribo, consequentemente associado a um mês. Isso está em Gênesis capítulo 30, verso 11. E aí, por ser Gade uma pessoa, ela tem uma personalidade. Essa personalidade, ela emana influências sobre as pessoas que nascem nesse mês, por emanação, e também da característica do mês. É em função disso que a astrologia, que é algo que não tem base na Bíblia, associa um determinado mês a um determinado signo e diz qual é a personalidade desse signo. Isso é astrologia, não tem base bíblica. Astronomia, sim, mas foi disso aí que a astrologia puxou a possibilidade disso. Só que acordar de manhã e você ouvir no seu signo que é dia bom para viajar, bem, todo mundo viaja todos os dias e é dia bom para todos eles, dependendo do seu signo. Então a gente não vê uma assertividade nisso. Todavia, a personalidade desse mês é emanada em função do mês dessa emanação, da pessoa dessa emanação. Por exemplo, eu sou de junho, eu sou da tribo de Zebulon, eu nasci, melhor dizendo, no mês da tribo de Zebulon. E quando eu fui olhar as características da tribo de Zebulon, eu vi que muitas daquelas características estão listadas em mim. E não são características tipo, é um dia bom para viajar, é um dia bom para investir. Não, são características mais íntimas. E essas características têm a ver, sim, comigo. Então, baseado naquilo que eu experimentei, eu posso dizer que há, sim, uma assertividade na personalidade do mês de nascimento com o caráter da tribo.
né? E nós vemos também a questão das características do mês em questão, que é o mês de Gade, do mês do afortunado. Por que Gade é afortunado? Porque é o mês onde o Senhor vem ao campo. É o mês do Senhor vem ao campo. Então veja que o nome da pessoa está ligado a um conceito, a uma emanação muito preciosa, muito grandiosa. Por isso que é importante nós conhecermos o significado dos nomes para poder então colocar nome nos nossos filhos, né? Então, por exemplo, eu vejo que o nome de José é um nome muito bonito, porque José é aquele que faz a diferença, e foi ele que fez a diferença na vida da família, porque se não fosse José, ou Deus através de José, ele não iria tirar Israel, que era o seu pai, né, com os seus irmãos, que são as 12 tribos, do Egito, quando o Egito estava com fome, né, e levou para uma terra que ele estava como governador, e ele conseguiu salvar Israel e seus 12 irmãos, ou seja, as 12 tribos de Israel, por esse motivo, porque ele fez a diferença, né? Maria é um nome muito belo. Maria é um nome que quer dizer jovem senhora, então não é só pelo nome hebraico de Maria, mãe de Jesus, porque ali no hebraico é Miriam, né? Mas Maria é um nome muito bonito, o nome quer dizer uma jovem senhora. E quando eu penso em jovem senhora, eu tenho que pensar em senhora no feudalismo, que ela era aquela pessoa que concentrava toda a família, que a família se reunia em volta, né? Os filhos, as filhas, né? O marido, os parentes, em volta dela, não só para atividades do dia, mas também para conhecer histórias, para conversar, porque ela trazia paz e trazia união na família. Então Maria é um nome muito bonito, é por sinal o nome da minha irmã, Maria José. Então a jovem senhora que faz a diferença, e ela fez a diferença em minha vida. Então você vê o quanto ela o nome dela teve a ver com aquilo que ela fez. Por quê? Porque eu sou filho de criação, e foi ela que me tirou no hospital na maternidade, levou para meu pai me criar. Então ela era uma jovem senhora que fez a diferença em minha vida. Então isso tudo está relacionado. E quais são as características do mês de Dan? O mês de Dan tem como seguinte característica, né? Característica da personalidade, mês de Gade. Característica da personalidade de Gade. Então, Gade é o exemplo do guerreiro, expandindo a justiça de Dan. Gade está pronto a lutar por suas crenças. O guerreiro é necessário para ambos defenderem nossos valores prezados e proteger nossas liberdades. Então, essa é a característica de Gade. Então, você vê que não fala sobre dia bom para viajar, se é dia bom para comer espaguete com camarão, mesmo você sendo alérgico a camarão, não é nada disso. Fala da influência, da interferência, da intervenção desse nome, da característica desse nome, das pessoas que nasceram nesse mês, para ter influência benéfica sobre a humanidade. Mas e a pessoa que está exercendo, que nasceu nesse mês, está exercendo a influência maléfica? Veja que a característica, ela diz de um dispositivo do fazer. A escolha do fazer tem a ver com a pessoa. É sempre a escolha do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho a escolha de fazer aquilo que o meu nome promove ou não, ou fazer o oposto daquele que meu nome promove. E quem é que decide isso? Eu. Sou eu e você que decidimos se nós vamos correr pela linha que o Senhor traçou através da bênção que nós recebemos no nosso nome ou não. Por exemplo, meu nome Marcos quer dizer martelo. Martelo serve para fixar. Então eu entendo que Marcos é uma pessoa para fixar conceitos, princípios, valores e ensino. Por isso que eu ensino, por isso que eu gosto de ensinar, por isso que eu já ensinei em faculdades, por isso que eu já ensinei em faculdade teológica, e nas igrejas também por onde eu passei, eu sempre tive esse cunho de ensino.
as minhas pregações eram pregações de ensino, e isso eu me satisfaço, isso eu me alegro, isso eu gosto, isso me traz felicidade no dia e no momento que eu estou fazendo. Agora mesmo estou muito feliz por poder estar fixando, estar marcando a vida de cada um de vocês com os princípios da palavra. E é isso que o mês de Elul faz. Ela marca em nossas vidas que nesse mês o Rei está no campo, Ele está bem perto de nós, Ele está próximo, Ele está como um de nós. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está passeando pelo seu reinado, por essa terra que vai voltar a ser dele, porque o próprio Senhor Jesus disse que esse reino não era dele, pertencia a outro. Mas lá no capítulo 11 de Apocalipse, nós vamos ver ali que diz que os reinos tornarão do Senhor. Mas por que os reinos tornarão do Senhor? É porque o rei um dia foi. E ele vem aqui todas as vezes visitar e ver o que é que está acontecendo no reino dele e o que é que os seus súditos estão fazendo pelo reino dele. E é nesse momento, é nesse mês que eu preciso estar atento a essas coisas, porque o mês, quando começa, ele abre a porta da emanação, da bênção e do amor de Deus sobre nossa vida em função dessas características de Gade que eu acabei de ler, né? E entendendo que esse é um mês afortunado. Por quê? Porque é um mês onde nós somos visitados mais de perto por Deus em nossas necessidades. Quais necessidades? Necessidades espirituais, de nos tornarmos um homem segundo o coração de Deus, de nos tornarmos um homem à estatura de Cristo, ou nos tornarmos um homem imitadores de Paulo, para que cada dia mais nós nos tornemos um homem conforme fomos criados lá no Éden. Nesse mês, que lá no Éden, Deus desceu para visitar o homem em suas necessidades, Ele continua descendo todos os meses de Elul, porque o Rei está no campo. O Rei está no campo. O que é que eu tiro disso? Vamos, nesse mês, nos aproximar ainda mais, porque o Senhor está no campo. Deus abençoe, e essa é a bênção do mês de Elul. Pai seja contigo, em nome de Jesus. Shalom.